Bom, o que eu gostaria de falar é que eu acho que, em primeiro lugar, a gente fala de imigrante, né? Mas acho que é um ser humano, em primeiro lugar, um ser humano com uma história, né? Que carrega uma história, e essa história muito objetiva, é além da sua mala, da sua cor, do seu sotaque, né? Então eu acho que tem que ser conhecida essa história, né? Eu acho fundamental o trabalho que vocês estão fazendo de dar a conhecer essa história. Eu acho que o preconceito é aquilo que realmente nos separa, essa distância. E quando você vai encurtar essa distância, né, entre a pessoa local do país e o imigrante, você encurta essa distância, então os preconceitos são quebrados. Você conhece o outro, como é que ele é, as suas angústias, as motivações que ele tem, os seus projetos de vida. Então, eu acho que o recado básico é conhecer esse imigrante. Por que ele está presente nesse lugar? Não é um invasor. Ele não saiu da terra porque ele quis, né? Se você perguntar para qualquer imigrante, para qualquer refugiado, se ele gostaria de estar aqui, ele não gostaria de estar aqui. Ele gostaria de estar no seu país, com a sua família, né? Na sua cultura. Então, em algumas situações. Então, o recado é esse: conhecer a pessoa, se aproximar da pessoa, conhecer a sua história, né? Então, e o que me deixa muito triste de que eu cheguei aqui até agora é que a xenofobia cresceu muito aqui. Quando eu cheguei aqui, ainda tudo era mais, todos eram amáveis com os estrangeiros, porque éramos pouquinhos, era engraçado, um peruano aqui, um paraguaio aí, que legal, agora somos 1.000, 2.000, 3.000. Eu criei um portal, el Guia Latino, que trabalho com toda a comunidade latino-americana já há 12 anos. Inclusive a Câmara Municipal me deu um prêmio pelo serviços prestados. E eu recebo muito e-mail falando disto, né? Da xenofobia, dos preconceitos que sofrem, nos bancos, nos postos de saúde. Então, eu acho que São Paulo mudou muito em estes 13, 14 anos que tenho aqui, né? Dos movimentos também. Inclusive, quando, por exemplo, teve um caso de racismo contra um músico cubano no Shopping Cidade Jardim. E o cubano, o primeiro lugar que procurou foi a gente. A gente denunciou, o cubano entrou em contato com a gente denunciou, e inclusive a gente organizou uma passeata contra o shopping, e ele processou o shopping. Bom, em resumo, a comunidade latino-americana vê em nós uma janela, uma porta, não? Para se comunicar os problemas que eles têm. Eu fui eleito o delegado de São Paulo da Comigrar. Então, eu já faço parte da política, eu sempre me interessei, quando vi os problemas que tinha a comunidade, sempre tentei entrar em contato com as autoridades, tanto assim que teve um caso de racismo no metrô, na Paulista, com um músico uruguaio. Eu solicitei reunião com o presidente do metrô, e fui na Secretaria de Direitos Humanos, levei uma carta para o secretário para denunciar isso aqui, né? Porque não é absurdo que o supervisor do metrô de São Paulo manda embora para o país um estrangeiro, né? Vai embora para o país. Então, sempre me interessei, sempre fiquei atento ao que acontece na cidade, né? E quando apareceu essa oportunidade única na história do Brasil de representar os imigrantes, eu entrei nessa. Então, a xenofobia, a violência está inclusa na xenofobia. A xenofobia é ampla, né? E a bandeira que eu tenho, que eu acredito, porque eu já vivi, quando eu estava na Tchecoslováquia e mudou para o capitalismo, a xenofobia aflorou absurdamente. Os skinheads mataram 4 amigos meus, invadiram a residência estudantil onde a gente morava. Então, eu conheço de perto esse caso. No Brasil não chega nesse extremo que chegou na Europa, né? Mas tomara que não chegue, né? Então, eu conheço esse tema e eu acho que é importante combater agora. Mostrar que nós chegamos para somar também. Nós somos inimigos, invasores, não? A gente chega para somar aqui. Na Europa sempre eu me senti imigrante. Nos primeiros anos, 6 anos, em São Paulo, eu não me senti imigrante. Eu me senti em casa. Só que do tempo esta parte, estou me sentindo imigrante.
Esse é o grande choque, né? No início era maravilha. Tanto assim que meu irmão de Canadá, quando venho, para mim levar para Canadá, porque minha mãe não queria que eu morasse cá, porque as notícias que saem fora é violência. Meu irmão viu como vivia aqui, como era feliz aqui, e quando ele partiu, ele deixou uma carta, né? E falou: entendi por que você quer morar aqui. Que eu não tinha esse preconceito com a palavra imigração. Então, quando eu saí para a Argentina, eu já falei: eu sou imigrante. Tipo assim, mesmo nunca sendo discriminada, porque na Argentina o pessoal achava que eu era argentina e aqui o pessoal acha que eu sou brasileira. Tipo. Assim, na rua, tranquilo. Não sofri nenhuma discriminação. Então, assim, eu me defini como imigrante. Só que depois que comecei a me inserir mais no mundo, assim, dos imigrantes e tema político, e aí que eu fui perceber que tinha muita gente que fala: mas eu não sou, eu nunca me senti imigrante. Eu falei: mas não é um sentimento, um negócio, é tipo... E aí que eu percebi isso, mas para mim não teve assim um momento. Para mim, o momento que eu decidi ir morar em outro lugar, eu já era imigrante. Bom, já sofri discriminação nesse curso que estou participando, porque eu, para organizar a conferência, que é um monte de trabalho, eu nem quero fazer, mas enfim, para ter representatividade das mulheres imigrantes, eu me candidatei pela Vila Mariana para participar. Aí uma moça começou a gritar: você não me representa porque você é imigrante. Ela falou assim: você não me representa, e fazendo assim com o dedo apontando, gritando: você não me representa porque você é imigrante e você não pode representar a Vila Mariana porque você é imigrante. E gritava assim, e fiquei tão assim, nossa, foi... Aí foi a primeira, assim, xenofobia que eu sofri diretamente, assim. Mas foi bom, porque aí foi tipo: eu preciso mesmo estar aqui e participar. E a gente vai vendo, assim, tem muitos sinais de que já o tema migratório gera muito rechaço, mesmo até quase sobretudo das antigas imigrações. E outro tema, assim, que na verdade parece, quando a gente fala, assim, eu já ouvi: mas as brasileiras é o mesmo. Mas é tipo assim, tem violência doméstica nas brasileiras, tem violência no parto, tem violência no atendimento público, tem. Mas quando é mulher imigrante, tem, além disso, tem xenofobia, tem maus tratos, tem assim, racismo, por ser imigrante. Muitas das vezes o nosso contato com o consulado não é um contato muito amigo, porque eles também eles são muito violentos na sua forma de abordagem, na relação. Ou já foram muito violentos. Então, com esse histórico de violência, houve um certo receio e uma forma também de proteção, não é? Então, muitas das vezes nós preferimos se manter para cá, eles para lá. Quanto à questão da Zulmira, não é? Aquilo foi um choque muito grande para nós. Mas assim, a violência aqui em São Paulo já existia, só que não era debatido, não era tipo trazido a público. A violência começa a partir das próprias nossas instituições, as instituições que nos tutelam. Por exemplo, em 2009, quando eu cheguei, houve o caso do assassinato de um outro angolano. Eu desconheço o nome dele de registro, né? Mas o pessoal aí no Brás, né? O pessoal do Brás, eles chamavam de Minglai. Eu já não o conheci, porque ele tipo morreu dois ou um mês antes de eu chegar, né? Mas ainda se ouvia, né? Alguns relatos. Mas assim, ele foi assassinado por um brasileiro e prontos, assassinaram ele. O que é que se fez? O pessoal, como sempre que ocorre alguma morte, não é tanto por assassinato ou por doença, algum falecimento, não é?
O pessoal se organiza, junta algum dinheiro, principalmente para ajudar a família, tanto lá quanto aqui, e despacha principalmente o corpo para lá, não é? Visto que o translado é muito caro. Normalmente o pessoal se reunia apenas para isso, não é? Para se solidarizar a família e conseguir angariar um dinheiro para conseguir despachar o corpo, não é? Em 2009 mataram o Minglai. Acho que em 2011 mataram um outro rapaz, não é? Que nós lhe chamávamos Ciente, era o nome dela assim mais vulgar, Ciente. Tudo com conhecimento do consulado e não sei o que, e o consulado praticamente não fazia nada, não corria atrás, não fazia nada. Até que chegou nessa questão da Zumira, não é? Como eu tive uma relação um pouco mais íntima com a Zumira, né? Nos conhecemos, fomos amigos. Na altura eu namorava uma amiga dela, não é? E ela era também uma pessoa extraordinária mesmo, brincalhona, alegre, festeira, mas devocionada também às suas questões. Então, e meses antes, tínhamos acabado de fundar a própria UNEA. Nós vimos que, as coisas têm que sair desse parâmetro aí, desse limite de morreu, se solidarizou, juntou um dinheiro e mandou o corpo para Angola. Nós falamos, não, o que o consulado tem feito para as pessoas que são assassinadas principalmente? O que eles fazem? E ninguém nos dava resposta. Como nós já tínhamos se organizado, não é? Foi difícil discutir isso no grupo, a UNEA, foi questão também de deserção de muita gente, não é? Porque tinham receios de fazer um enfrentamento com o próprio consulado. Mas assim, o núcleo duro e mais alguns amigos de fora que nem sequer pertenciam à UNEA, mas também que se questionavam e se identificaram com a causa, falaram, não, vamos fazer um protesto em frente ao consulado de Angola para eles esclarecerem isso e para ver qual é o posicionamento que o governo brasileiro vai ter quanto a essa questão. Porque não foi por sorte, né? Não sei o que dizer, sorte ou azar, nunca é sorte, mas por menos azar, não morreram mais pessoas no dia em que a Zumira foi assassinada. Porque naquele dia foram atingidas, foi atingido o Gaspar, que era namorado da menina, que acabou por se suicidar aqui, não muito distante, nessa rua aqui, assim, jogou-se do prédio. O Gaspar, foi atingido o Cabenda, foi atingido a Celina. Foram pessoas que foram atingidas. A Celina estava grávida e foi atingida na barriga, no abdômen. Por sorte, ela não faleceu, nem atingiu também o bebê, não é? Mas assim, naquela noite, seriam 4 pessoas que estariam mortas. Eu fui sabendo que, antes disso, tinham assassinado alguns rapazes cabo-verdianos no Ceará. Tinha relatos também de racismo e assassinato também em Porto Alegre. Na Unesp, tinha relatos contra alunos que vinham nesses programas de PQG, PQPG, que outros alunos lhes ofendiam diretamente, dizendo que não queremos macacos aqui. E a partir daí começamos a ter um pouco de mais conhecimento quanto essa questão de violência mesmo institucionalizada aqui, não é? Ficamos a conhecer do relato que houve lá na galeria do reggae. E a partir daí começamos a se organizar com outros movimentos, né? E assim, as organizações que já existiam, algumas organizações de luta
negra, né, do movimento negro aqui unificado, e algumas organizações de imigrantes e de direitos humanos tiveram contato conosco a partir daí e foram nos assessorando para ver se, mesmo independente do consulado, pudéssemos fazer alguma ação afirmativa e que tivesse alguma substância, não é? Foi assim que nasceu essa mobilização Zumira Somos Nós, não é? O primeiro ato, até recordo, teve mesmo na sede da Educafro, fazendo um culto ecumênico lá, porque não era apenas um caso, não é? Eram vários casos, mas que ficou personificado na pessoa de Zumira. Até por isso que nós demos o nome da campanha Zumira Somos Nós. Zumira Somos Nós por quê? Porque a qualquer momento nós seríamos uma Zumira. Enquanto estávamos vivos, estamos aí, né? Mas a qualquer momento podíamos ser mortos, não é? Então todos nós nos revíamos nela. E naquele dia só não foi Gaspar, Cabenda e Celina para além da Zumira por uma questão de, sei lá, se proteção divina, alguma coisa do tipo, não é? Porque seria muito mais fatal. A gente saiu para atravessar a rua, estourou o pneu de um carro, como quando eu saí da Guiné ainda estava em guerra. Então, para mim, aquilo foi som de uma bomba. Eu me atirei ao chão, a senhora que estava comigo riu, mas eu não achei engraçado, porque para mim aquilo era traumático. Na faculdade, é claro, tem aquelas pessoas que você senta e chega, a pessoa muda de lugar, as pessoas não falam com você, você fica como se não existisse aquela sensação, aquele racismo, preconceito que você passa e principalmente você não sabe lidar. Porque eu cresci numa família onde metade era branca, metade era negra, e para mim foi uma coisa normal. E chegar aqui, ver que uma pessoa não fala com você porque você é negra, porque você é estrangeira, eu não conseguia entender. Essa parte assim foi difícil para mim. Mas a parte das pessoas que eu fazia amizade e das pessoas que me escolhiam e eu escolhia como família, sempre foi muito boa. E eu tenho essas pessoas até hoje, mas isso é um relato muito comum. Tanto no que diz respeito ao racismo em relação à cor, tem a xenofobia, porque muitos países que estão aqui falam francês e falam inglês. Mas quando vão falar inglês, aí as pessoas falam, não, você está no Brasil, você tem que falar português. Ah, que língua é essa? Você está me xingando. Mas aí chega um americano e um francês falando, ai, que lindo. Então tem essa questão de xenofobia e tem o racismo, que eu falo, quando chegamos aqui no Brasil, principalmente para a imigração negra, a gente já chega e já encontra uma situação social já próprio brasileiro, que tem muito essa situação racial, a questão racial. E nos nossos países a gente não sabe lidar com isso, porque nós tivemos as nossas lutas de independência, conquistamos a nossa independência contra a colonização europeia. Então, essa coisa de chegar aqui, ter que ser desqualificado, reduzido só por causa da sua cor, é uma coisa que a gente tem que começa a aprender a lidar, não é uma coisa que a gente já saiba. E principalmente porque as pessoas falam que os africanos são muito soberbos, porque a gente já anda com o nariz no ar, mas não é nariz no ar, é porque para nós a questão da nossa identidade, a gente conquistou e resgatou a nossa identidade, não nos foi concedida. Então a gente tem uma autoestima de que quem somos, sabemos quem somos, e isso é muito presente na nossa atitude, no nosso posicionamento, e as pessoas dificilmente não sabem lidar com isso. E também porque tem uma questão social que a África é um lugar de miséria, já tem a África como lugar pobre, um lugar de pessoas desqualificadas, e quando chega aqui e fala, não, eu vim fazer mestrado, eu estou fazendo doutorado, eu estou fazendo graduação, eu sou formada, eu falo tal língua, as pessoas não conseguem aceitar isso. Mas como? Você é africano, você é da África, porque a África para muitas pessoas é um país, não um continente. Aí as pessoas têm dificuldade de aceitar que um africano seja qualificado, seja estudado, tenha condições e que de alguma forma seja academicamente mais qualificado. Então isso acaba interferindo e isso acaba evidenciando mais, porque a pessoa pode não te chamar de negro,
e ser ou africano, ser racista diretamente, mas através de colocações, através das falas, você vê que é questão racial que está sendo colocado. E como a gente fala, que a gente percebe, por que em muitos lugares, principalmente quando você fala de médicos, de serviço público e outros privados, às vezes você chega numa sala lotada, não tem nenhum negro. Aí a gente fala, mas por que não... Aqui não tem nenhum negro. Você fala que é um lugar onde não tem racismo. Mas racismo não é xingar, desqualificar o outro. É ver que tem um espaço onde não tem representatividade de outras raças. E isso já fala se o país é racista ou não. Aí já deixa clara essa posição. E as pessoas questionam sempre, mas por que o Brasil não é racista? Como o Brasil não é racista se tem racismo e todo mundo sabe disso? Mas qual é a posição oficial do país? A posição oficial é um país de democracia racial. Que a gente fala é um mito de democracia racial. Mas socialmente, tanto quem é negro e quem não é negro sabe que tem racismo, tem xenofobia. Porque eu sempre deixo claro que xenofobia não é questão racial, mas é questão cultural, é questão de usos e costumes diferentes, que nem no caso de vocês, japonês e chinês. Não é questão racial, é questão xenofobia, é questão cultural. Nordestino e paulistano, quem é do sul com quem é do nordeste. Então tem essas questões assim, que são questões mais xenófobas de cultura, não racial. E isso também a gente acaba enfrentando quando se descobre que somos negros e somos africanos. Aí a coisa acaba pesando mais para o nosso lado. Tem muitas coisas que eles estão precisando e eles têm que vir para o centro. Lá também está morando muitos imigrantes de todas as nacionalidades, mas os senegaleses, eles são muito. Mas acontece muitas coisas. Acontece violência, acontece discriminações, acontece roubo, acontece muitas coisas. Mas também, para mim, isso também é um pouco, tem uma falha no governo, porque o governo tem que pegar as responsabilidades dele para explicar o que é imigração, por que as imigrantes estão aqui, o que eles estão fazendo aqui, para a população entender, porque a população brasileira eles não estão sabendo. Agora, eles sabem que é africano, que é haitiano, eles estão aqui para roubar trabalho. O Brasil está precisando de muitos trabalhadores, porque tem muitos trabalhos que os brasileiros eles nunca vão fazer. Quem vai fazer? As imigrantes que vão fazer isso. Tudo isso, eu acho, tem que sensibilizar a população, porque se tem uma política para sensibilizar a população, isso vai ajudar, também vai facilitar o trabalho de cada um de nós. Porque os imigrantes somos alvos constantes de polícias falsos. Tristemente, a realidade de extorsão de dinheiro somos nós. E o que acontece? Que nós vamos fazer isto, vamos organizar-nos por bairros. Onde tem mais bolivianos? Como eu sou boliviana, eu sei onde tem mais bolivianos. Tem em Brás, tem em Moca, tem em Cangaiba, tem em Penha, tem em Guarulhos, tem em vários lugares. Então, aí a gente o que fazia era ir nas quadras onde tem vários bolivianos, né? Dar os volantes e falar sobre a segurança, que eles têm que fazer uma BO se sofrem atentados, roubo, porque generalmente o imigrante não faz BO por medo. O que acontece quando entra um ladrão na sua casa? O boliviano faz o quê? Ele procura outra casa e vai embora desse lugar. Mas eles não fazem o boletim de ocorrência porque, é complicado para eles falar o português ou para ligar para 190, porque o delegado não vai entender o que está falando, né? Aí, para quê? Perde de tempo. Qualquer coisa, o ladrão vai voltar de novo, né? Acerto de contas. Então, melhor não, vamos embora a outro lugar. Aconteceu muito. Aí tinha colegas brasileiros que eles falavam, tem uma vez que eu estava subindo na escada com os meus amigos e tinha uma imigrante que tinha chegado recém e tinha uns que falavam, o quê? Não tô entendendo nada que você tá falando, o quê? Sabe?
querendo colocar a menina para baixo. Eu falei, não é assim que funciona. Tem muitos brasileiros que estão em outros países, estão fazendo o mesmo que você. Aí eles entendiam. Aí quando eu falava com eles começaram, tá, vamos ajudar. Aí cada estrangeiro que entrava na minha sala, as meninas, os meus amigos que estavam junto comigo, falaram, Carla, você que fala espanhol, fala com ele acabou de chegar. Eu era intermediária, fala com ele, que isso aqui. Aí eu falava, eu ajudava. Enfim. Mas tem outros que tem uns bolivianos que nascem aqui. Eu que eu não gosto que eles se esquecem que são filhos de bolivianos. Aí eu ficava muito brava, porque a professora perguntava o que tem de típico lá na Bolívia, e eles falavam, não sei, não sou boliviano. Outra questão que eu já comentei com você, de uma amiga turca, sim? Ela veio para aqui, ela é muçulmana, então ela usava o véu, usava as roupas, mas porém quando ela ia pro de repente Largo 13, que é tipo o centro de Santo Amaro, as pessoas olhavam, né, de forma estranha, estranhando, comentando, né, cochichando, e ela às vezes chegava em casa chorando, né, então ela não gostava disso, né, ou às vezes pelo sotaque, pela dificuldade de se comunicar, não, não? E já chamaram de terrorista, né? Porque às vezes ignorância mesmo, desconhecimento. E ela acabou tirando o véu, né? E foi muito engraçado porque quando ela tirou o véu, a gente nem imaginava que ela poderia fazer isso. Ela entrou na sala e eu levei um susto. Na verdade, assim, no caso dela foi no elevador. Tipo assim, eu descia do elevador e ela entrava para subir. Não, eu desci. E ela falou, Victor. Eu falei, oi, tudo bem, né? Tipo assim, não sabia quem era essa moça, né? Aí eu saí do elevador, ela entrou. E na hora que estava fechando, falou, Victor, sou eu. Eu falei, não acredito, né? Aí eu tentei abrir o elevador e ela acabou subindo, enfim. Eu falei, aí eu fiquei muito chocado. Aí depois, encontrei com ela, comentei, perguntei, questionei, né? Achei muito triste você ter que tirar um véu, que é uma questão religiosa, uma questão de princípios, para você tentar conviver numa sociedade diferente, né? Para tentar ser aceita. E aí, quando eu já estava adulta e comecei a trabalhar e acompanhar algumas famílias que tinham crianças e jovens também nas escolas, eu comecei a perceber que a evasão escolar era muito grande. E aí comecei a me aproximar da vida escolar dos meus sobrinhos, né, que estudavam aqui no Padre Anchieta e no Eduardo Prado, aqui no Brás, que em contextos seria uma escola igual a do Bom Retiro. E aí eu comecei a perceber que tinha muito caso de briga, né? Foi bem nessa época que saiu a denúncia dos pedágios que eles pagavam para entrar no banheiro, pagavam para poder entrar na escola. E aí eu falei, gente, né? E eu me propus para os pais desses meus sobrinhos de eu ir numa reunião. Eu falei, gente, eu vou numa reunião, né, para ver o que está acontecendo, porque não é normal, porque a minha sobrinha me contava que, né, ela não podia falar com brasileiros, por exemplo, que os meninos bolivianos pegavam mal com ela, né, então diz que ela me contava que os meninos brasileiros não falavam com os meninos bolivianos e as meninas meio que circulavam um pouco, mas aí os meninos bolivianos também ficavam com raiva e proibiam as meninas de falar com os meninos brasileiros. Falei, gente, que maluquice é essa, né? E aí eu fiquei imaginando como isso funcionava na prática numa escola que tinha 50% dos alunos ou imigrantes ou filhos de imigrantes. E aí foi muito surpreendente nessa reunião que eu fui, né? Eu não vou me esquecer nunca, porque a sala estava cheia só de pais bolivianos. E eu falei assim, gente, mas que engraçado, será que toda essa turma é só de bolivianos, é 100% bolivianos? E aí quando começou a reunião, eu esqueci o nome era uma vice-diretora do Padre Anchieta. Ela começou a apresentação falando, né, dos problemas que estava tendo. E aí ela falou assim, então essa está sendo a nossa reunião piloto de fazer separado com os pais bolivianos. Porque não dava muito certo, né, virava aquela confusão, então agora a gente começa a fazer. E eu falei assim, gente, então, né, o que está acontecendo em sala de aula é a reprodução, né, de como está sendo encarada a questão da imigração aqui.
foi uma coisa que me incomodou muito e até foi uma coisa que me impulsionou a depois criar o projeto e ver por que estava acontecendo isso, né? E entender também que, de fato, infelizmente, não só os alunos não tinham a compreensão, né, da questão da imigração, mas os próprios professores, às vezes, estimulavam esse tipo de prática de segregação. Então, a partir disso, eu comecei a entender que sim, possivelmente o ambiente escolar nessa época não era mais tão favorável quanto foi o meu, que as crianças sofriam muito mais do que eu sofri, né? Então, não era só a piadinha de eu ter escrito minha, errado, né? Com certeza era bem mais profundo que isso. Então, isso que eu falei para vocês no começo, eu acho que o fato de, na época, ainda não sermos muitos, fazia com que as pessoas nos olhassem com um pouco de curiosidade e realmente com o sentimento de nos acolher. Então, eu não lembro de sofrimento na minha integração, né? E por isso que às vezes eu fico muito triste quando eu sei de histórias das nossas crianças hoje que não conseguem, não querem ir para a escola, sofrem, abandonam, né, cabulam a aula e fica nessa coisa, porque deve ser muito forte esse sentimento de rejeição. Eu não senti, graças a Deus. Ao contrário, assim, realmente eu acho que eu aprendi tudo que eu aprendi por ajuda dos meus colegas, por esforço dos meus professores de me acolher, né? Eu lembro que quando teve essa notícia de que eu ia da segunda para a terceira no metade do ano, a minha sala cantou parabéns para você, para mim. Não era nem meu aniversário, mas ela cantou isso como despedida. Depois disso, eu comecei com esse novo projeto de mim, chama Rostos da Migração. Isso é um projeto mais similar que isso, mas estou trabalhando com as histórias. Eu quero documentar as histórias dos imigrantes em São Paulo, Rio, qualquer cidade em Brasil. Porque eles têm uma história a compartilhar com os brasileiros e a população em geral. Então, acho que eu descobri como se diz, a necessidade para esse projeto depois manifestações contra Dilma e Partido de Trabalhadores, porque vários grupos usaram língua de xenofobia, entende? Mas acho que eu descobri uma chance para os imigrantes compartilhar suas histórias e todo mundo pode descobrir as histórias, seus pensamentos, sentimentos, conhecimentos, qualquer coisa. É mais similar que eu. Então, primeiro, porque eu escolho a trabalhar com imigrantes, eu quero ser voz para a população e com assuntos quando imigrantes são população marginalizada em São Paulo. Às vezes eu tenho uma oportunidade a sensibilizar outros conselheiros imigrantes. Eu tinha experiência um mês atrás com xenofobia com imigrantes, contra haitianos. Para mim, foi a oportunidade para expandir a situação dos haitianos e explicar a situação dos haitianos em Brasil e combater os xenofobia. A parte triste é um não lugar, é um não pertencimento, é sempre essa sensação de que você é o estranho, porque é uma sensação imposta, assim. A sociedade brasileira, a gente discute, né, nas coisas, é xenofóbica, entendeu? Mas não só a sociedade brasileira, acho que a sociedade civil a gente consegue conscientizar. O que a gente não consegue conscientizar é o Estado. O Estado são fronteiras, o Estado são leis, o Estado são restrições. Os imigrantes vêm mesmo para ser mão de obra de trabalho subalterno, entendeu? Sabe? Existem muitos entraves, não só legais,
mas mais legais ainda, institucionais, de que um imigrante possa se emancipar e possa fazer uma faculdade, ou tipo a faculdade que ele exerceu, como a galera, você sabe, né? A galera vem aqui, a galera da imigração africana, a galera é advogado. Chegou aqui, não é mais advogado, assim, sabe? Porque você não pode exercer a sua profissão aqui, mas o conhecimento tá lá, entendeu? Sabe? Então, essas restrições estatais, para mim, são as que a gente luta nos movimentos de imigrantes, né? Sabe? A Polícia Federal, que ela não é a mesma, não é assim, não tem a violência escancarada, mas existe uma violência velada, sabe? Existem os papéis da burocracia que vai retratar, sim, a xenofobia que existe no Estado. E a gente sabe, o Brasil não é um país historicamente de migrações muito loucas, né? Desde migração europeia, migração chinesa, migração de todos os lugares. Agora as migrações mais recentes, né? Mas não, é um país xenofóbico, assim, sabe? Então, isso, tipo, gera entraves na sua vida e entraves psicológicos, entendeu? Tipo, muda toda uma configuração do seu corpo, né? Da gestão do seu corpo, né? Você sabe que você é imigrante, você se ferra, entendeu? Então, e aí o imigrante hoje, né? Que é uma coisa que a gente tem, que eu falei uma vez quando o Fórum do Hip Hop me chamou para falar de imigração, ele cai também nessas populações, né? Do genocídio da população pobre, preta e periférica, assim, tipo, as quebradas com um monte de boliviano, um monte de oficina de costura, sabe? Racialmente também, sabe? Então, esses são os entraves de você ser um imigrante, sabe? E por experiências de eu me sentir discriminada em várias situações, coisas que eu nunca pensei que ia acontecer, comecei a acercar-me das pessoas que iam fazendo algum trabalho, das ações que haciam, primeiro mais referente à Bolívia, não sei, o apoio à campanha de Evo, coisas bem pontuais, pero referentes à Bolívia, e depois como cair em conta de que havia situações que precisávamos mudar aqui. Então, acho que foi em meio das ações, também como de encontrar-me, senti que com esse acercamento com outros imigrantes, de alguma forma eu me encontrava aqui, encontrava meu lugar. O tema da discriminação, acho que é um tema para trabalhar muito na educação, porque, por exemplo, os filhos de imigrantes bolivianos se veem como bolivianos, mas eles são brasileiros, se sentem brasileiros e eles não querem ver-se como bolivianos porque são discriminados. Isso é muito forte, porque isso está haciendo que eles tenham, sei lá, estejam bebendo mais. Então, é muito confuso isso, porque não são aceitos por parecer bolivianos, mas são brasileiros, e dentro da comunidade também eles se portam como brasileiros, então não são bolivianos, são de mente muito aberta, sei lá, do que falam aí. Então é difícil, né? Eu penso em minha filha e não sei como vai ser. Tudo bem que ela não tem traços andinos, não, mas eu vejo essas pequenas coisas, ela é um pouco confusa. Aí não sei como é a mano, quanto de minha cultura lhe sirva ou vai atrapalhar-lhe que coloque conteúdos que não são de aqui, não sei. Ela é brasileira, ela é brazuca, agora está com 11 anos. E eu também levo ela para as minhas militâncias, para ela já começar a entender essa sociedade, porque é a sociedade dela, que ela é de descendência de imigrantes, os pais são africanos, imigrantes, mas aqui é a sociedade onde ela cresceu. E a primeira identidade dela é brasileira. Então ela tem que começar a entender isso, e ela já tem experiências que eu não tive com a idade dela, de racismo na escola, de ser isolada, ser chamada de cabelo duro, de levar a tapa,
sabe, ela já passou por várias situações, então eu acho importante ela estar inserida nesse movimento, para ela aprender a se defender. E ela já começou também querendo, mas dando palestras sobre a situação das crianças imigrantes, descendência de imigrantes. Será que devemos abrir mão de todos os nossos valores para poder entrar no mercado de trabalho ou não? Temos que abrir mão de todos os nossos valores como mulheres, como africanas, como sírias, como chinesas, como de qualquer outra origem, para sermos aceitos nessa sociedade brasileira? Com que olhos queremos ser vistos e com que olhos estamos olhando para os outros? Porque a xenofobia não vem só do lado do nacional, do brasileiro, para conosco. Nós também temos essa xenofobia. Olha, isso começou desde quando eu comecei a estudar, que eu vi que muitas coisas eu não podia fazer porque eu era estrangeira. Por ser estrangeira, muitas coisas me eram limitadas. Aí depois, quando eu comecei a perceber a questão de racismo, questão do preconceito, da xenofobia, aí eu falei, peraí, então eu tenho todas essas questões que a lei me coloca, todas essas limitações que a lei me coloca por ser estrangeira, e tenho essas outras limitações sociais, que é por ser negra, e tenho uma outra limitação que é por ser mulher. Que essas limitações já acabam convergindo, não tem como separar, porque tem limitações que me é colocada por ser mulher, independentemente de ser negra ou não, e tem uma limitação que me é colocada por ser mulher e por ser negra, e tem outra limitação que me é colocada por ser mulher e por ser estrangeira e por ser negra e por ser africana. Então, dependendo da sua origem, as suas limitações e dificuldades quanto mulher imigrante vai mudando, vai agravando nesse caso. Então, para mim é muito difícil, não impossível. Quando eu falo para mim, para mulheres imigrantes que se encontram na mesma situação que eu. Porque você tem que lutar em todas essas frentes e todos os dias. Então você levanta, tem que pensar, eu vou colocar minha filha na escola, no caso, tem que ter tempo para vir, para poder pegar, eu tenho que ir, mas tenho que procurar emprego, mas eu tenho protocolo, esse protocolo pode não ser aceito, como é que eu vou fazer se não aceitarem a minha carteira de trabalho? Eu tenho que falar português o mais perfeito possível para convencê-los de que eu falo português e que eu posso trabalhar. E quando vem a questão racial, não, eu tenho que estar bem aprumada, porque nós sabemos que a questão racial já coloca que o negro não tem uma qualificação boa academicamente, então eu tenho que ser academicamente mais qualificada que todo mundo que está lá, tem que estar bem vestido. Então a gente vai colocando essas questões e a questão do dia a dia, que você vai no supermercado, isso já vem a questão racial, que é diferente da questão de ser africana, que também entra, mas já não como ponto importante, que o segurança fica te seguindo em todos os lugares que você vai, mas isso é uma questão racial e social. Você não, por ser negro, não tem dinheiro para comprar, vai acabar roubando. Então tem que ser vigiado. Então tem todas essas questões que acabam agravando a situação de quando você é mulher e imigrante e negra. E são questões que já são questões sociais brasileiras, que a gente chega, infelizmente, para a gente e cai. Mas assim, como mulher imigrante, eu acho que todas as migrações que tiveram no Brasil passam por isso. Tanto as europeias que chegaram no começo passaram por dificuldades, as que vieram depois, as orientais, as chinesas e japonesas passaram por isso também, por essa questão de dificuldade de ser mulher e não poder se posicionar em muita coisa e ser invisibilizada dentro do processo migratório. Então a invisibilidade da mulher dentro do processo migratório não é uma coisa que está se dando agora. Sempre se deu em todas as gerações todos os tipos de imigração. Então, antes de vir para o Brasil, nem pensava, até porque eu vim conhecer essa palavra de xenofobia aqui, não é? Racismo conhecia, mas não vivia o racismo, não é? Até porque a nossa sociedade é predominantemente preta, não é? Se bem que pessoas mais claras, brancos, também têm certos privilégios, até pela herança colonial, não é? Mas nós não vivíamos assim de uma forma tão clara o racismo, conforme nós vivemos aqui. Até por isso
nós vemos muitas das vezes que o posicionamento de um negro ou um preto daqui do Brasil era bem diferente do imigrante, em geral o africano. Assim, era uma coisa que nós não compreendíamos na altura, eu não compreendia o porquê, não é? Porque, assim, porque nós não víamos por que se sentir inferior. Primeiro porque nós somos todos humanos e somos independentes, não é? O que um faz é o que o outro faz, o que um paga é o que o outro paga. Nós também não víamos se bem que, assim, uma das coisas que eu fiquei assim um pouco se questionando é que eu não via tantos brancos quanto a televisão apresentava, né? A televisão até apresentava mais branco, mas assim, na questão de futebol, tínhamos sempre referências negras aparecendo, não é? Mas assim, começou a ficar assim um pouco estranho essa questão de visibilidade mesmo de preto na ocupação de vários cargos, cargos de relevância na sociedade, não é? Porque nós falamos, pô, não, lá é mixigenado, lá é assim, existe uma integração, existe uma convivência saudável, né? Coisa que, assim, eu fui estranhando quando eu fui reparando, assim, né? Mesmo no princípio, quando eu cheguei. Porque eu também fui questionando por que eu sou, tipo, a terceira pessoa negra aqui na sala de aula, não é? Por que não tem um professor negro ou preto, não é? Então isso aí me estranhava. Eu também via que existia uma certa, de poucas pessoas, não é? Poucas pessoas demonstravam isso. Antipatia quanto a mim. Mas eu falava, não, a questão de antipatia é mesmo normal, é do humano, eu simpatizo contigo e não simpatizo com o outro. Aí, beleza, não é? Mas assim, teve as outras questões que depois foi me fazendo refletir com atitudes, por causa de algumas atitudes, não é? De alguns colegas, de algumas colegas e coisas do tipo. Uma das coisas que eu posso retratar é, tipo, uma vez fomos fazer uma visita, até servia como horas complementares na faculdade, de uma Bienal da Arquitetura que estava se passando no Parque de Ibirapuera, não é? Acho que era a exposição Veneza. Falava a respeito de habitações flutuantes, não é? Entre os tais tinha um peruano, assim, a exposição que mais nos chamou a atenção, não é? Era um peruano e acho que um italiano, alguma coisa assim. Falavam a respeito de casas, habitações flutuantes. E durante a exposição, nós fomos fazendo fotos, vídeos, algumas coisas do tipo. E assim, fizemos tantas fotos mesmo, com vários colegas e coisas do tipo. Mas eu estranhei nas postagens da dona da máquina, da câmera, né? Que publicou todas as fotos, apenas as que eu não estava. E tipo, tinha uma que eu estava e até fui cortado. Falei, poxa, mas por quê? Por que ela fez isso? Se muitas das vezes ela até me convidou para tirar as fotos. Será que nenhuma estava boa? Nenhuma foto que eu fiz estava boa, nenhuma? Dentro da faculdade, né? Assim, e algumas outras ocorrências mesmo na rua. Por exemplo, uma vez uma senhora quase que se derramava no chão, não é? Como caiu bem, quase que caía bem à minha frente, eu segurei ela para não cair. E eu via que a maior preocupação que ela teve é de segurar a sua pasta. Ela segurou mais a pasta dela do que eu. E quando se percebeu que estava em segurança, que já não podia cair, ela ainda me olha com desconfiança. Eu senti pena dela, eu falei, eu tenho pena da senhora, sabe? Mas também,
por outras tantas, e até também declaração de algumas pessoas, amigas mesmo, eu até posso considerar amigas, não é? Porque existem diferenças entre nós e opções, não é? Me fizeram ver que existe muito mais além do que eu pensava essa questão de racismo, porque ele defendia a questão de mixigenação, mas preferia que fossem com pessoas asiáticas, não negras, não é? Mas eu lhe perguntei, mas não vou citar o nome, mas é uma pessoa muito amiga mesmo, gosto até dele. Mas por quê? Ele disse, Agostinho, tem que clarear, entendeu? Tem que clarear. Isso daí foi tipo um ponto final, concluía o livro mesmo de racismo aqui no Brasil. Não falei não, existe o racismo. Quando foi acontecer esse negócio com a Zulmira, e eu fui buscando esses outros antecedentes, falei não, a xenofobia chega a ser ainda maior, não é? E existe um tratamento também diferenciado, não é, no tipo das imigrações, na verdade. Existe a preferência, a que é privilegiada, e existe a que é discriminada, tanto pessoal quanto institucional, não é? Até mesmo na questão do próprio visto. Uma das coisas que me foi muito marcante na altura em que eu entrei é que eu vi, eu não vi com voo direto, não é? De Luanda para cá, passei antes por Joanesburgo, e tinha 2 sul-africanos brancos, grandes, 2 sul-africanos brancos. Assim, existe uma regra de que a pessoa tem que trazer algum dinheiro em mão aqui, e muitas das vezes, se você tiver sorte ou azar, a polícia te pergunta se estás trazendo alguns valores, não é? E assim, a maioria das pessoas negras que não traziam os valores já eram colocadas de lado. Mas eu vi 2 brancos discutindo, até apontado o dedo para o policial federal, e o policial federal apenas retrucava, não é? E eles não tinham dinheiro em mão. Nem um dólar, nem um real, nem um rand. Eles tinham apenas dinheiro no cartão, conforme eles diziam, né? Mas assim, e o posicionamento deles para com os agentes da polícia era um posicionamento até agressivo. Eu vi aqui tipo, inverteram os papéis. Para nós eles conseguem ser assim, mas para os outros eles até se rebaixam. Entende? Na primeira vez que eu vim, eu fui assim, conectando, né, juntando as peças, uma vez que eu comecei a pensar nisso. E assim, muitas das vezes essa questão não era discutida dentro da comunidade. A não ser assim uma conversa de esquina, mas assim, trazê-lo num debate, uma coisa do tipo, praticamente não era feito. Saber criar formas de ultrapassar, formas de se impor, não é? Não era feito. Mas depois de algum tempo, né? Antes de fazer mesmo parte do coletivo Mushima, eu mais outros 2 amigos, que é o Miguel Bezas e o Carlos Mandume. Organizávamos algumas rodas de conversa, não é? Sem caráter de alguma identidade, era mesmo tipo convocação da comunidade, pessoas singulares, para reunir e conversar até no Parque do Belém. Fizemos isso durante um ano mesmo. Nos reuníamos bimensalmente durante um ano para debater vários assuntos em que se abordou também isso, não é? A questão de xenofobia, a questão de direitos lá em Luanda e outros assuntos.